para eu ter uma renda de R$10.000 mensais em dividendos. Eu acho que ela vai me trazer um yield super legal por conta da melhora do ROI da empresa. Preço que, na minha opinião, é ridículo, é preço de banana, porque agora que ele se recuperou, ninguém mais vai falar que tá correndo risco de vida, né? Que tá sobre aparelhos. Excelente pagador de dividendos, inclusive, tá? O que é obsceno, assim, é muito alto. Estão chutando o cachorro, que tá muito vivo, né? Mas as pessoas estão achando que ele tá morto. Uma pergunta agora sobre dividendos. Você tem alguns exemplos práticos, de repente a gente consegue fazer um exercício aqui, de repente para eu ter uma renda com dividendos em ações, uma renda talvez de R$10.000 por mês. O que você entende que seja justo eu ter alocado em papéis, em bons papéis, imagino, para que a gente não sofra uma oscilação muito brusca na carteira, para eu ter uma renda de R$10.000 mensais em dividendos? Olha, dependendo da ação que a gente compre, se você tiver R$1 milhão e R$200.000, você consegue R$10.000 por mês comprando um papel específico. Vou dar um exemplo aqui, gente, não é uma recomendação de compra, saibam quando comprar, o que comprar, mas se você comprar hoje, não hoje porque ela já pagou o primeiro dividendo do ano, você compra BB Seguros, por exemplo, ela vai te dar ali 11% nesse ano de 2026, alguma coisa próximo disso em dividendo. Você comprou R$1.200.000 ali, vende um apartamento bom e comprou em ações da BB Seguridade nesse preço de 30 e alguma coisa, você vai oferir isso. Mas, de novo, né, a grande ideia não é que nós façamos nesse formato que eu trouxe. Coloquei, né, R$2 milhões na bolsa de uma vez para ter R$10.000 por mês de renda passiva, mas que isso seja construído ao longo do processo, até porque aí você vai conseguir as maiores pagadoras de dividendos em cada um dos cenários, e aí você tem uma diversificação também um pouco mais equilibrada de carteira, sem deixar de colocar em consideração também a possibilidade dos fundos imobiliários, né? Importante. Que trazem uma recorrência ali mais próxima para o investidor comum. Então, às vezes o investidor ele quer ter essa renda passiva da ação, mas ele não tem aquela paciência do dividendo semestral, por exemplo, ou trimestral. Então, a solução às vezes acaba sendo necessariamente você ter um fundo imobiliário, para você ver ali, né, no extrato mensalmente pingando dinheiro. Uso muito como um complemento a uma estratégia de ações. Legal. Porque também gera renda passiva. Você comentou de BB Seguridade, assim, acho que se você puder compartilhar com a gente, como que tá dividida a sua carteira hoje, suas principais posições, o que você mais gosta, e a gente pode talvez entrar em um aí pra gente debater. Banco do Brasil tem, né? Sim, foi a última aporte que eu fiz, inclusive, em bolsa, foi Banco do Brasil, mas a minha carteira hoje, eu lamento muito informar, mas ela tá um pouco bagunçada nesse momento, isso é totalmente normal, tá, pessoal, que tá assistindo, porque quando você tem um movimento de desmontagem de posições, ela começa a ficar com sobras de posições de um lado, posições que estão iniciando do outro, então a minha carteira, ela tá um pouquinho bagunçada, mas ela tem uma direção. Então, por exemplo, nesse momento eu ainda tô com um pouco de sobra de Bradesco das minhas alocações do ano passado. Subiu muito, eu vendi, realizei muito do lucro, mas eu não zerei a minha posição inteira. Então eu ainda tenho um pouco de Bradesco na minha carteira. Eu acho que ela vai me trazer um yield super legal por conta da melhora do ROI da empresa, só que em cima de uma posição agora de patrimônio um pouco menor. Eu comecei a comprar Banco do Brasil agora. BB Seguridade eu também tô com uma posição pequena nesse momento, porque eu vendi na última alta que ela deu lá perto dos R$40, eu fui desmontando essa posição aos poucos. Eu tô preso um pouquinho numa mini posição que eu tinha de oportunidade de Taurus Armas. Eu acredito bastante na tese da companhia, mas depois do tarifaço do Trump, a ação foi de R$15 para 5, então ela caiu bastante. Isso traz pra gente um cenário um pouco inflexível de movimentação. Ela era uma excelente pagadora de dividendos, inclusive, tá? O free cash flow yield da Taurus, ele é obsceno, assim, é muito alto. O que ela gera de receita vira dividendo quando ela gera. Só que com um tarifaço que colocou quase 50% de tarifa no mercado de pistolas e revólveres, ficou um pouco difícil. Tenho posição em Cosan, já existe na minha carteira há muito tempo, mas eu tenho comprado muito mais ultimamente por conta da diluição que foi feita naquele processo ali da negociação ali do Ometo com o BTG Pactual, e aí isso deu uma diluída na posição, mas eu tô recompondo essa posição agora a um preço que, na minha opinião, é ridículo, é preço de banana. Os ativos dessa empresa são insanos, né? A gente tá falando de Raízen, a gente tá falando de Compass. Gente, a Compass, ela é um monopólio de gás natural no país inteiro. Ela tem, de norte a sul do país, tem infraestrutura na veia, sensacional. Raízen, também, apesar do cenário dramático de recuperação extrajudicial também, da dívida gigantesca de mais de 50 bilhões, mas uma empresa extremamente geradora de caixa, né? Raízen não quebra, gente. Ainda dentro daquela história, tipo assim, Banco do Brasil, que não sei o que lá, Banco do Brasil não quebra, que foi você, né, Alan, que falou. Raízen não quebra. Você acha que a empresa que hoje é metade da Cosan,
do Ometo, um dos homens mais ricos do país, e a outra metade indiretamente acabou de virar do BTG Pactual, vai ficar ao Léo, e a outra metade é da Shell. Gente, isso não... às vezes as pessoas acabam analisando os ativos com uma certa ingenuidade, e a gente não tá falando aqui sobre ser o melhor analista. A gente tá falando aqui sobre estudar história. No final das contas, é sobre ler livros de história. Tipo assim, a gente vê qual que é a história do Ometo, como é que a Raizen foi incorporada e construída. Da onde surgiu a Água Santa, que é a empresa, né, o family office do Ometo. Quem era o Ometo antes da ideia do conceito de Cosan? Ele veio de uma família da cana. Não é assim. As coisas não são assim. Que 2 das minhas posições hoje, 3, né, são empresas conservadoras. Banco do Brasil, BB Seguridade, claro, e Bradesco. Tipo, que agora que ele se recuperou, ninguém mais vai falar que tá correndo risco de vida, né, que tá sobre aparelhos. Eu tenho também em paralelo a própria Raizen na minha carteira, que eu compro como uma oportunidade, na minha opinião. Aquilo ali, sim, tá sendo jogado ali, tipo, tão chutando o cachorro, que tá muito vivo, né? Mas as pessoas estão achando que ele tá morto. Raizen. Eu tenho a Cosan e a Raizen no meu portfólio. Além disso, eu tenho também Home. Essa só falo aqui pra vocês, tá? Eu já tinha falado pro Bruno quando eu vim aqui na outra ocasião, mas é uma empresa, não sei se vocês estão familiarizados com a tese, enfim, é uma empresa de tornos, de centros de usinagem, tornos mecânicos. Também do interior de São Paulo. Também ali, exatamente, Santa Bárbara do Oeste. Sim. Adoro a tese, tá virando agora, né, de mais de venda de máquinas para o aluguel de máquinas. Adoro a empresa, hoje é a minha maior posição de oportunidade pagadora de dividendos. Inclusive, sexta-feira aí tem dividendinho, 18 centavos por ação para ação da Home. É uma empresa ainda muito familiar, então é aquela analogia que eu sempre faço, da família ainda beber do leite dessa vaca, eles são bem remuneradores ao acionista. Tem 8 pessoas do conselho que são da família originária ainda da empresa. Coisa meio VEG, assim, sabe? Só que muito menor, né? Então é um papel que eu gosto muito e tá, assim, de graça, só que é um de graça diferente da Raizen. Porque a Raizen é um de graça, recuperação extrajudicial. A Home é um de graça, juro alto, tô vendendo pouca máquina, meu PVP tá 0,5, mas eu tô remunerando ali. Eu tô gerando caixa, meu lucro não é nada estratosférico, mas é uma empresa remuneradora. Então ela continua me pagando. Hoje a minha maior posição, porque como eu não vendo ela, acaba sendo a minha maior posição individual, acaba sendo a própria Home, que é uma posição de oportunidade. Que a soma dos meus papéis previdenciários, dos meus papéis conservadores, dá muito maior que ela, mas ela sozinha é a minha maior posição. Tem gente que cobraria muito caro pra falar isso aqui que ele falou agora, hein? Ele abriu a carteira dele aqui pra todo mundo. Esqueci de falar um papel, nossa. Quem me acompanha há muito tempo vai falar assim, você vendeu e não contou. Não, gente, ele está lá firme e forte, Taesa, tá? É uma posição super antiga na minha carteira, é que eu não compro há tanto tempo porque ela subiu, que ela tá lá. Foi minha primeira ação comprada e ainda é uma das minhas posições mais antigas em portfólio. Então, a gente tem essa questão dos IPCAs sendo corrigidos a taxas maiores e a gente, de novo, pode se beneficiar disso tanto em renda fixa quanto em renda variável. Tem um monte de ativo aí que se beneficia de inflação. De seguro, por exemplo. O seguro, ele tem a linha de receita financeira que é corrigida por CDI, juro, só que a gente tem a receita operacional da seguradora. Precisa vender seguro também, não é só o caixa de reserva, a reserva técnica da seguradora que dá dinheiro. A operação de venda de seguros também dá. Os clientes questionam sobre esse cenário político também? É do interesse deles? Ou isso é avesso à pessoa física nesse cenário que você está trabalhando? Totalmente, é super de interesse do meu cliente o cenário político. O problema maior, talvez, na Menegon, sejam os vieses. Então... na Menegon, em qualquer outro lugar. Mas assim, eu digo os vieses tanto de um lado quanto do outro. Sim. Eu tenho clientes de extrema direita e eu tenho clientes de extrema esquerda. É engraçado, curioso. E aí eu sempre sou visto como o lado oposto quando eu tô com uma dessas figuras, né? Eu viro lulista de um lado e viro trumpista não, bolsonarista do outro. Mas o ponto eu tento sempre apaziguar os ânimos e mostrar os conceitos e critérios macroeconômicos envolvidos no processo independente do cenário político, né? Mas o tempo inteiro. O problema é que é muito mais para lamentar ou para elogiar alguma questão política do que pelo fato da influência da política em si no processo macroeconômico. Menos análise, né? Muito mais opinião. Muito mais opinião. Aí fica aquele vira um pouco mais... Cai um pouco mais na seara da conversa de amigo ali, do fator psicólogo do consultor de investimento, que não tem problema nenhum, faz parte de qualquer consultor de investimentos, você ser também o cara de ponto de paz, de equilíbrio daquele investidor, porque ele te contratou claramente porque ele não tem o domínio completo daquele tipo de cenário de operação. Então, você também é responsável pela tranquilização daquela pessoa. Então, acho que faz parte.